Existe uma alegria que não depende de circunstâncias. Uma leveza que não tem causa. Ela não surge porque algo bom aconteceu. Ela simplesmente está lá. E você pode tocá-la quando, por um momento, solta todas as histórias, todos os desejos, todas as preocupações. Quando você apenas é, sem mais nada. Essa alegria do ser não é exuberante, não é barulhenta. Ela é silenciosa como o frescor do ar ao amanhecer. É tão sutil que, se você estiver muito agitado, ela passa despercebida. Mas quando você está presente, ela se revela. E então, você percebe que não precisa de grandes eventos para se sentir bem. O simples fato de existir, de respirar, de estar consciente, já é suficiente. A mente vai te dizer que isso é simplista demais, que você precisa de mais, que é preciso conquistar, que é preciso mudar, que é preciso resolver. Mas o ser não tem exigências, ele não quer nada, ele apenas é, completo, silencioso, inteiro. E quando você se alinha com essa dimensão, algo em você relaxa profundamente. A tensão do querer cede lugar à paz do ser. Essa paz não é passividade. Pelo contrário, ela é a base de toda ação verdadeiramente criativa. Quando você age a partir da plenitude, suas ações têm poder, têm clareza. Você não está tentando provar nada, nem conquistar ninguém. Você está simplesmente expressando a vida que flui em você. E isso tem um impacto muito maior do que qualquer esforço forçado. Viver assim é possível. Não como um ideal distante, mas como uma realidade acessível agora. Não requer anos de preparação, apenas um momento de presença. Apenas um instante de rendição àquilo que já é. E quando você toca essa alegria silenciosa, você percebe que ela sempre esteve ali, apenas esperando que você estivesse presente o suficiente para poder notá-la. Tudo o que você vê, objetos, pessoas, paisagens, está em constante mudança. Nada permanece o mesmo por muito tempo. A forma nasce, cresce, se transforma e desaparece. E se você se identifica apenas com a forma, você vive em constante instabilidade. A cada perda, a cada dor, a cada mudança, um medo. Mas há algo em você que não muda. A consciência que observa tudo isso. Essa consciência não tem forma, não tem cor, não tem nome. E ainda assim, ela é o que você é em sua essência. É o fundo silencioso por trás de todas as experiências. Mesmo quando o corpo envelhece, quando as emoções oscilam, quando os pensamentos vêm e vão, essa presença permanece, intocada, inabalável, e é nela que repousa a verdadeira paz. Identificar-se com a forma é natural no início da sua jornada. Você pensa que é o corpo, que é a história, que é a personalidade. Mas à medida que a consciência desperta, você começa a perceber: eu sou aquele que observa. E nesse reconhecimento há uma liberdade imensa. Você já não está preso às mudanças.
Você pode apreciar a forma sem se perder nela. Isso não significa negar o mundo, significa vê-lo com clareza. Você continua a agir, continua a se relacionar, continua a viver, mas agora com a consciência de que todas as formas são expressões temporárias do ser. E isso traz leveza. Você ama sem apego. Você age sem ansiedade. Você vive sem medo do fim, porque sabe que aquilo que você é não termina. A consciência por trás da forma é a base de tudo. E quanto mais você vive a partir dela, mais simples e profunda se torna a vida. O mundo continua o mesmo, mas a percepção muda. E essa mudança transforma tudo. Porque você deixou de buscar segurança naquilo que passa e começou a repousar naquilo que permanece. Entre um pensamento e o outro existe um espaço, um intervalo silencioso que a maioria das pessoas jamais nota. É tão sutil, tão breve, que passa despercebido. Mas é ali, nesse espaço, que a consciência repousa. É ali que você verdadeiramente está. Não nos pensamentos que vêm e vão, mas no intervalo silencioso entre eles. Esse espaço é mais real do que qualquer ideia. A mente não valoriza esse silêncio. Ela o interpreta como uma ausência, como o tédio, como a falta de alguma coisa. Mas na verdade é ali que está o solo fértil da presença. A vida verdadeira não acontece na tagarelice mental. Ela acontece no intervalo. E quanto mais você se volta para ele, mais ele se expande. O que antes era um instante se torna um campo. E nesse campo, a paz cresce. Você não precisa forçar esse espaço. Basta apenas notá-lo. Basta estar atento ao momento em que um pensamento termina e antes que o próximo comece. Ali há um vislumbre de quietude. E essa quietude não é passiva, ela é viva, ela é vibrante. É como o fundo silencioso de uma música. Sem ele, os sons não teriam sentido algum. Sem o espaço, não haveria forma. Muitos buscam respostas, mas não percebem que a resposta está no próprio silêncio. Não como uma frase ou uma ideia, mas como uma sensação de clareza. Quando você se aquieta, algo se alinha dentro de você. A confusão da mente se dissolve e o que sobra é simples. E é esse simples que tem o poder de curar, de guiar, de transformar. O intervalo entre os pensamentos é como uma pausa entre as batidas do coração. Ele sustenta a vida invisivelmente. E quando você começa a valorizar esse espaço, tudo muda. Porque você já não está mais preso ao ruído. Você reconhece a profundidade que existe por trás dele. E essa profundidade é o que você é. Dois tipos de profetas vêm ao mundo. Existem profetas qualitativos, que moldam os seus discípulos fiéis em grandes almas. E há profetas quantitativos, que influenciam as massas, de modo que vastas multidões são inspiradas
e recebem alguma luz da presença de tal mestre. Alguns mestres fazem as duas coisas. Mas por esses padrões qualitativos e quantitativos, podemos julgar todos os profetas do mundo. Qualitativamente falando, encontrei muitos grandes mestres semelhantes a Cristo, com quem vivi e sobre os quais escrevi no meu livro A Autobiografia de um Yogi. Mas, quantitativamente falando, eu acho que desde a época de Cristo não houve um único indivíduo cuja vida e ideais influenciaram mais as massas do que Mahatma Gandhi. O ensinamento de Cristo sobre amar os inimigos nunca foi melhor demonstrado na vida de um indivíduo nos tempos modernos do que na vida de Mahatma Gandhi. Pelos padrões comuns, ele era considerado muito caseiro, mas quando você olhava em seus olhos, podia ver a universalidade de sua alma. Então, um vasto concurso de pensamentos espirituais o dominou. Ele era astuto, ele estava alegre, ele tinha muita fé em Deus. Embora ele não tenha desenvolvido algumas almas qualitativamente semelhantes a Cristo, como alguns dos mestres da Índia, Deus o enviou ao mundo como um profeta que pela primeira vez, ao contrário de outros grandes líderes espirituais do mundo, foi além do seu cabeça duras que sempre acreditaram que a violência e a força bruta podem vencer. A força bruta destrói a si mesma. Originalmente, quando os homens se enfrentavam, era porque um clã tinha mais do que o outro. Então, eles lutavam pelas propriedades uns dos outros. Desta forma, desde os dias pré-históricos até a era cristã, o karma de milhares de guerras se acumulou como uma bola de neve na Primeira Guerra Mundial. E o que isso conseguiu? Apenas acumulou em seu rastro mais problemas, mais desastres. A Segunda Guerra Mundial veio e agora, quando analisamos os resultados, não desejamos que tivéssemos um mundo como era antes dessa devastação? Como Jesus Cristo e Gandhi disseram, se você usar a espada, você cairá pela espada. A bola de neve do karma ruim está crescendo cada vez mais. E agora os políticos estão falando novamente em guerra. Por quê? Eles devem saber muito bem que não vão estar seguros. Nem mesmo na Casa Branca ou no Kremlin, porque a bomba atômica espalhou a ameaça de devastação por toda parte, afetando combatentes e não combatentes. Por outro lado, podemos ver que o Senhor deu ao homem, por meio dos grandes cientistas, o uso do átomo. E sabemos agora que o poder latente em gotas d'água poderia fornecer à cidade de Chicago eletricidade suficiente para mantê-la funcionando por 3 dias. Se usada de forma construtiva, essa energia atômica pode trazer um novo milênio. Poderia erradicar todas as favelas do mundo. O homem não teria que trabalhar mais de 2 horas por dia. Mas lembre-se, nada pode trazer esse uso construtivo do poder atômico, a menos que o homem perceba que ele não é um bruto, com direito a usar a violência bruta e se concentrar na fraternidade. Somente a fraternidade, o calor da fraternidade, pode derreter a colossal bola de neve cada vez maior do karma de guerra.
portanto, esse é o momento de pregar a fraternidade. Não importa o quão escura você ache que a imagem está, é o momento de pregar a fraternidade. Não importa o quão escura você ache que a imagem está, não desanime. Eu sei que existe um Deus que dá às nações do mundo o que é para o bem delas. Eles escolhem bons ou maus resultados de acordo com seu karma. E muitos poucos percebem que o bom karma da América e o bom karma da Índia estão em ascensão. Deixe-me lembrá-lo de que nenhum poder na Terra pode destruir o idealismo da Índia e a democracia espiritual da América. Eu sei que a bomba atômica é uma coisa muito ruim, mas também sei que é melhor nas mãos da América do que nas mãos de qualquer outra pessoa. Eu desejo e rezo para que a América nunca mais use a bomba atômica, mas destrua a necessidade de todas as bombas. E assim detenha a crescente bola de neve do mau karma, do karma de guerra, que está destruindo o calor fraterno do mundo. Somente pelo amor, aderindo aos princípios de Cristo e Mahatma Gandhi, isso pode ser feito. Mahatma Gandhi foi ridicularizado por seus inimigos, ridicularizado por pessoas ignorantes. Muitos desenhos animados foram desenhados para ridicularizá-lo. E ainda em sua vida, havia mostrado que o mal viaja como o vento, mas o poder da verdade viaja contra o vento. E ele demonstrou isso. Certa vez eu estava conversando com um grupo de estudantes que estavam criticando Mahatma Gandhi, porque ele não fornecia nenhuma segurança financeira na forma de títulos para sua esposa ou filhos. E seu filho anunciou recentemente: papai não nos deixou nada. Eu vou escrever para ele: seu pai deixou para você, para nós, para todos os milhões de pessoas na Índia e para todas as nações, as riquezas da verdade espiritual que ele provou, que a liberdade política pode chegar a 400 milhões, não pela espada, nem pelo disparo de um único tiro, mas pelo poder do amor. O filho de Mahatma Gandhi recebeu a liberdade. Toda a Índia recebeu a liberdade por meios espirituais, através de Gandhi. Mahatma Gandhi deixou um mundo mais rico hoje. Um mundo em que o poder prático dessas verdades espirituais de amor e compreensão, que antes eram ridicularizadas, foi efetivamente demonstrado diante da boca dos canhões. Certa vez em Bombaim, os soldados nativos do exército indiano se revoltaram e estavam atirando e matando ingleses. Alega-se que Churchill ameaçou enviar um exército para bombardear a Índia. Então Mahatma Gandhi escreveu para ele dizendo: você não precisa fazer isso, eu vou detê-los. E ele foi até eles, em meio aos tiros que estavam sendo disparados. Eles pararam de atirar e ele disse: paz a vocês. Você não ganhará a liberdade matando alguns britânicos. Conquiste-os pela força maior do amor. Eles permaneceram pacíficos e Mahatma Gandhi, com seu apelo, fez com que os britânicos perdoassem os rebeldes nativos. Eu disse que, depois da guerra, a Índia seria livre. Foi previsto em nossa revista. Riam de mim por dizer isso e por declarar que essa Segunda Guerra Mundial estava sendo travada pela liberdade da Índia e de todas as nações oprimidas. No entanto, tornou-se realidade. A Índia
nunca teria sido livre se essa guerra não tivesse acontecido. Deus não trouxe essa guerra, mas porque as pessoas acreditam na guerra e criam causas kármicas, há a guerra. Deus não precisa usar bombas atômicas e milagres para destruir o diabo. Os demônios se matam usando o poder de forma errada. Mas descobrimos que Mahatma Gandhi conquistou pela aplicação literal dos métodos de Jesus Cristo. No centro de todos os ensinamentos espirituais, existe um convite simples. Volte ao agora. Porque o agora é o portal. Tudo que é eterno, tudo que é verdadeiro, tudo que é real, tudo isso só pode ser encontrado no presente. Não como um conceito, mas como uma experiência direta. Quando você repousa no agora, sem querer mudar, sem querer melhorar ou fugir dele, você começa a sentir uma presença viva dentro de si. Essa presença não é uma ideia, ela é a sua essência, é quem você é antes de qualquer forma. Por isso, não procure o ser como algo separado de você. Não tente alcançá-lo através de longas jornadas. Ele está sempre aqui. A consciência que está ouvindo essas palavras, que está respirando, que está sentindo esse momento, é ela. O ser não está escondido. Ele está obscurecido pelo ruído incessante da mente. Mas mesmo esse ruído, ele pode ser usado como um caminho, se for observado com atenção. Quando você começa a viver assim, não como um fazedor agitado, mas como uma presença que age, algo muda. A paz se torna mais constante, a clareza se aprofunda. Você começa a experimentar aquilo que sempre esteve buscando, a liberdade de simplesmente ser. Grande parte da inquietação humana se deve à confusão entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. O primeiro é algo funcional, necessário, serve para marcar compromissos, organizar tarefas, planejar. O segundo, no entanto, é um vício mental. É o hábito de viver preso ao passado, remoendo, julgando, comparando ou então projetando no futuro, temendo ou desejando ou esperando. Quanto mais você vive no tempo psicológico, mais distante fica da vida real, que só existe no agora. Você pode perceber isso em pequenos momentos. Quando você está impaciente, onde você está? No futuro, não é? Quando você sente culpa, onde está a sua mente? No passado. Sempre remoendo alguma coisa que já aconteceu. Nenhuma dessas emoções existe no presente. O agora é neutro, direto, simples. A mente, entretanto, quer complexidade. E ao tentar encontrar um significado fora do presente, ela o afasta da única realidade que pode de fato ser vivida. A liberdade
não está em resolver o passado ou então controlar o seu futuro, controlar tudo o que pode acontecer, garantir a sua segurança futura. Está em reconhecer que o agora é suficiente, que o que você não está limitado pelo que aconteceu ou pelo que ainda não aconteceu. Essa percepção dissolve a ilusão do tempo psicológico. E no lugar da inquietação, surge o alívio. Um alívio silencioso, quase imperceptível, mas profundamente transformador. O julgamento é um reflexo automático da mente condicionada. Julgamos a nós mesmos, aos outros, às situações, ao mundo. Raramente percebemos que cada julgamento é uma forma de resistência àquilo que é. Um não interior que cria uma separação. E essa separação nos isola de nós mesmos, dos outros, da vida. Mas existe uma prática que pode mudar tudo. A prática do não julgamento. Não julgar não significa se tornar passivo ou cego. Significa ver com clareza, sem o filtro da mente reativa. Significa permitir que algo seja como é. Mesmo que você escolha agir depois. Significa reconhecer que o agora, ele não precisa ser combatido, mas ele tem que ser aceito como um ponto de partida. Porque é sempre a partir do agora que toda mudança real acontece, não é? Muitas vezes, quando você para de julgar, você percebe que não há nada que precise ser mudado. O silêncio do não julgamento traz uma presença que cura. Você não está mais tentando consertar o momento, tentando consertar o mundo. Você está nele. Totalmente. É nesse estado que o amor verdadeiro pode surgir. Um amor que não exige, que não precisa que o outro mude. Um amor que vê o ser além da forma. Quando você encontra esse espaço em si mesmo, tudo começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua forma de ver o mundo mudou. E isso é suficiente. A iluminação não é um estado distante, reservado a poucas pessoas. Ela é a simples disposição de estar presente, de habitar plenamente o agora, repetidamente, até que isso se torne o seu modo natural de viver. Não se trata de se manter num estado constante de alta vibração, good vibes, mas de voltar sempre que possível para esse instante. Essa prática é feita momento a momento. Um retorno constante ao ser. Uma entrega silenciosa à vida como ela é. E quanto mais você pratica, mais você percebe que a presença não é algo que você faz, é algo que você permite. É o espaço onde tudo acontece. E nesse espaço, você encontra clareza, sabedoria, paz. Não como metas que você vai alcançar, mas como expressões naturais do estado desperto. A vida vai continuar a lhe apresentar desafios, mas agora você os encontrará com outro olhar. Não mais como obstáculos a serem superados, mas como oportunidades para aprofundar sua presença. Cada situação, cada relação, cada respiração, tudo se torna parte do caminho.
um caminho sem fim, sem objetivo. Porque estar presente não é um destino. Estar presente é o próprio viver.